Olá, olá! Sejam bem-vindos ao podcast Aula Extra. O meu nome é Isabel Betancourt, sou professora, Kid Coach e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os seus filhos nas tarefas escolares ou simplesmente a estudar. Aqui, neste podcast, irei falar-te sobre motivação escolar, organização das tarefas, autonomia, gestão de emoções e métodos de estudo. Partilharei contigo dicas, conselhos e experiências para aplicares no dia-a-dia no apoio ao desenvolvimento da autonomia, concentração, autoestima e estudo do teu filho. Estás preparado? Sim? Muitos pais vivem diariamente a dor de não saberem lidar com a falta de autoestima dos seus filhos e isso leva à desmotivação, à falta de confiança e até ao medo de errar por parte dos filhos. Por isso, hoje trago uma convidada especial. Sandra Gomes é mãe de 2 filhos, psicóloga, Kid Coach, trainer em inteligência emocional com formação em programação neurolinguística e neuroeducação. Mentora do projeto A Psicóloga em Casa, é uma apaixonada por pessoas e pelo comportamento humano. Olá Sandra, bem-ajas por teres aceito este meu convite, diretamente de Viseu, e eu gostava de dar as boas-vindas aqui à Aula Extra e perguntar-te se a minha apresentação coincide com aquilo que de facto é ou se queres acrescentar mais alguma coisa. Basicamente é isso, portanto, em primeiro lugar mãe, não é? Eu acho que isso é o que me define mais e gosto muito desse papel na minha vida. Também sou esposa, também sou filha, também sou irmã, mas basicamente a tua descrição é mesmo isso, essa sou eu. Muito bem-vinda então. Obrigada. E obrigada eu também pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e partilhar um bocadinho dos meus conhecimentos e dar-me a conhecer também à tua audiência. Muito obrigada. Sandra, tu és psicóloga e antes de avançarmos aqui um bocadinho para falarmos no teu projeto, eu gostaria que falasses um bocadinho sobre ti, sobre o facto de seres psicóloga, se sempre foi o teu sonho, sempre foi o teu desejo, se foi aparecendo assim por consequências da vida, como é que isto surgiu de ser psicóloga? Olha, eu desde o 9º ano que quero ser psicóloga, portanto, e que queria ser, não via outra possibilidade. Eu cheguei mesmo ao ponto de dizer, se eu não conseguir entrar na faculdade à primeira, eu nem que tenha 60 anos, mas eu psicologia é de tirar. Portanto, já é uma paixão que vem desde cedo. Para me conhecerem um bocadinho melhor, eu sou filha de pais imigrantes. Agora, entretanto, já não são imigrantes, já regressaram, reformados. O meu pai, entretanto, faleceu, mas eu vivi 14 anos na Alemanha. Portanto, eu fui para a Alemanha com 12 anos e foi lá que eu tirei o curso. Não tirei o curso cá em Portugal. E no 9º ano, no âmbito da orientação vocacional que nós fazíamos por lá, eu tive a oportunidade de ver uns vídeos sobre várias profissões e o que mais me chamou a atenção foi realmente o da psicologia. Era um psicólogo que trabalhava com crianças com necessidades educativas especiais, portanto com limitações, e foi esse que mais me tocou e de certa forma a psicologia, eu vim para a psicologia para ajudar pessoas, para descobrirem as suas potencialidades, para os ajudar a crescerem e terem uma vida digna, apesar de, por vezes, não serem vistos dessa forma na sociedade. E, portanto, o servir, o ajudar o outro e realmente perceber o que é que está por trás do comportamento humano foi algo que sempre me fascinou. Eu lembro-me, na adolescência, adorava ver aquelas séries CSI que traçavam o perfil de um criminoso e eu pensava, caramba, isto faz sentido, isto tem alguma lógica, o que está por trás, apesar de nós não validarmos aqueles atos, mas há algo que move a pessoa. Isso. E compreender isto que está por trás sempre foi um fascínio enorme. Portanto, eu adoro o comportamento humano, eu sou apaixonada por pessoas, efetivamente, e porque o que é que nos move a todos nós. Exatamente. Muito bem. Então agora, ainda agora aqui disseste a tua missão, o teu propósito como psicóloga em casa está aliado a essa tua paixão? Sem dúvida alguma. Aliás,
Neste caso, a psicóloga em casa veio um bocadinho já na sequência desta minha missão, que primeiramente eu queria ajudar pessoas a descobrirem-se, neste caso mais crianças e jovens, a descobrirem-se e a conseguirem trazer ao de cima, à superfície, as suas potencialidades, independentemente das limitações, porque todos nós temos limitações, mas realmente focar aqui naquilo que eu consigo fazer. Mas, entretanto, com o tempo também percebi que se calhar se eu ajudar os pais, eu conseguir muito mais longe e ajudar muito mais crianças, até porque não é na consulta uma vez por semana que vou conseguir fazer assim grande diferença. Faz-se diferença, claro que sim, mas é preciso a criança ou o jovem estar disponível para trabalhar em si. E quando nós trabalhamos os pais, nós conseguimos ter resultados mais rápidos, mais eficazes, porque é no dia a dia que se vai incidir. E a minha missão, eu costumo brincar e costumo dizer, eu quero chegar aos 100 anos, e quando eu chegar aos 100 anos eu preciso de adultos capazes, resilientes e fortes para cuidar de mim. Portanto, de certa forma, o que eu estou neste momento a fazer é dar o meu contributo para que quando eu for velhinha tenha essa sociedade forte e capaz Esperemos que tenhas. para cuidar de mim. Costumo brincar com isso, mas de certa forma é isso, tornarmos as nossas crianças felizes para que sejam também adultos felizes, porque se forem felizes conseguem efetivamente também transmitir essa felicidade e têm capacidade de fazer. Exatamente. Portanto, o Psicólogo em Casa é o teu recente projeto. Eu gostaria que nos falasses um pouco dele. Portanto, como é que ele nasce, porque é que nasce, em que é que consiste, qual foi a necessidade que tu sentiste para iniciar este projeto, para te lançares ao mundo do empreendedorismo? Olha, a Psicóloga em Casa veio com o Covid também, não é? Portanto, e veio primeiramente da minha consciência de mãe e não de psicóloga. O primeiro confinamento, eu tenho 2 filhos, o Simão de 15 anos, quase 16, vai fazer para o mês que vem, e a Sofia com 9. E na altura a Sofia tinha 7 anos, segundo ano, ok? Um segundo ano, ainda muito novinha, ainda sem dominar as tecnologias, e eu em teletrabalho pela primeira vez com consultas, com formação, porque eu também dou formação numa escola profissional, e portanto foi algo que eu nunca tinha trabalhado no online. Ter que adaptar as consultas, crianças com dislexia, com hiperatividade, com déficit de atenção, com déficits cognitivos, e ter que trabalhar à distância exigiu de mim algo que eu não estava minimamente preparada, aliás, nem eu nem ninguém no país, acho eu, no mundo, mas também isso trouxe uma consciência que foi, caramba, eu estou aqui a tentar ajudar outras crianças, mas eu não estou capaz, ao mesmo tempo, de dar resposta à minha filha, que também precisa do meu apoio, porque também não está a conseguir, porque eu estava a trabalhar e estava com ela ao mesmo tempo em casa, e o meu marido não ficou em teletrabalho porque ele estava na linha da frente, e portanto nunca ficou em casa, e isso fez-me pensar, se tu, com os recursos que tens, estás a ter estas dificuldades, imaginam outros pais, então se calhar está na hora, e foi mais nas férias de verão, depois do primeiro confinamento, que eu pensei, se calhar tens de começar aqui a pensar como é que tu podes ajudar outros pais a terem ferramentas, a terem capacidade para lidar com isto, com este stress, com esta ansiedade, com tudo isto, quer com pessoas, quer com eles próprios, quer com os filhos. E a Psicóloga em Casa começou por aí e, entretanto, abrange realmente estas 2 áreas, associa a parentalidade ao desenvolvimento pessoal. Aliás, eu não trabalho com um pai que não esteja disposto a trabalhar em si. Portanto, o desenvolvimento pessoal está sempre primeiro, porque eu primeiro tenho que trabalhar em mim como mãe para conseguir estar melhor para o meu filho. E um exemplo muito básico que eu dou sempre é, quando nós temos um dia de trabalho, que lidamos com um cliente mal disposto, com um chefe que se calhar não está nos melhores dias, ou quando o dia não nos corre bem, chegamos a casa numa energia mais irritável, mais estressados, não temos paciência, estamos em piloto automático e queremos paz e descanso, e esta paz e descanso queremos-la no momento ou no pouco tempo que temos com os nossos filhos, que é à noite. Exatamente. Normalmente a maior parte das famílias é isso. Então aqui é muito importante, e esse é o meu objetivo, fazer os pais perceberem que primeiro precisam trabalhar neles. O desenvolvimento pessoal para mim é fundamental, e eu enquanto mãe
Durante o confinamento também trabalhei muito em mim, precisamente para conseguir resolver aquilo que eu não estava a conseguir devido às condições, não é? Que nos foram chegando, e depois a parentalidade. E aqui na parentalidade eu foco muito, e eu há bocado referi que uma das minhas paixões é perceber o que é que nos move, o que é que está por trás de cada comportamento. E isto é o que eu tento transmitir aos pais: todo o comportamento é comunicação. Então temos que interpretar o que é que está por trás do comportamento do meu filho para eu conseguir lidar com ele. E pronto, a psicóloga em casa vai um bocadinho de mãos dadas com a parentalidade e o desenvolvimento pessoal, mas dentro desta orientação que eu tenho. Muito bem. Sandra, como sabes, o meu podcast, portanto, o Aula Extra, tem como finalidade dar dicas e estratégias aos pais para saberem lidar com diversas necessidades, desafios e até dificuldades que vão surgindo no dia a dia. E hoje eu gostaria que tu nos ajudasses com os desafios na construção da autoestima dos nossos filhos, que é aqui um tema sempre muito difícil para os pais. Na tua experiência, quais são os principais desafios que os pais te colocam sobre esta temática da autoestima? Olha, nem de propósito, eu tenho um programa, precisamente, o primeiro workshop que eu fiz foi Cultiva a Autoestima do Teu Filho em 5 Passos, o workshop online. E porquê? Porque uma das coisas que vai de encontro àquilo que eu já referi, mas que eu noto em consulta, quase todos os pais. É raro o pai que me diga o contrário. A maior parte dos pais chega lá com alguma dificuldade, ou dificuldade de aprendizagem, ou uma questão emocional ou social, o que quer que seja, e quando eu pergunto como é que eles descrevem os filhos, é sempre, é muito inseguro, frustra com facilidade, desiste, nem sequer se atreve a fazer as coisas, muitas das vezes tem baixa autoestima, usam muitas das vezes também esta expressão, e o que eles esperam de mim é que chegam ali e pensam que eu é que vou resolver esse problema. A autoestima, existem programas para trabalhar a autoestima e que se fazem em gabinete e está tudo bem e são válidos, estão validados inclusive, mas eu acho que faz muito mais sentido trabalhar a autoestima em casa. E porquê? Nós muitas das vezes somos nós que alimentamos a baixa autoestima dos nossos filhos. Quando eu digo o meu filho é inseguro, já estou a alimentar esta insegurança, porque eu estou a dizer que ele é assim. Se ele é assim, eu estou a ir à identidade da criança. Se calhar o que eu quero dizer é que é um comportamento, ou alguns comportamentos que ele tem, que o descrevem como mais inseguro, mas isso não significa que ele seja inseguro, porque vai haver algumas situações em que ele se calhar é capaz e consegue e faz, então ele não é inseguro, ele tem situações em que se mostra inseguro, e isto, só a forma como eu verbalizo, já estou a contribuir para a insegurança do meu filho. Assim como quando, também dou muitas vezes este exemplo, quando eles são mais pequeninos, que acabaram de aprender a atar os atacadores, não é? O que é que nós fazemos de manhã quando estamos com pressa? Dá cá que eu faço. Quer dizer, quando eu digo dá cá que eu faço, só porque eu estou com pressa, eu estou a dizer à criança que ele ainda não é suficientemente bom naquilo. Pois, também é verdade. Não é? E, portanto, eu tenho a minha justificação, que é o chegar pontual, não é? E a pressa de chegar. Mas com este comportamento, eu estou a frustrar a criança na medida em que eu lhe estou a dizer que tu não estás a ser capaz. Porque normalmente quando eles conseguem uma coisa, ou quando estão a aprender e já vão conseguindo fazer, eles querem fazer sozinhos para mostrar que são capazes. E eu vou lá e corto logo isso. Então, estes comportamentos de pais que por vezes não são conscientes e não têm, atenção que não... Sem maldade, exatamente. Sem maldade e sem intenção de prejudicar, antes pelo contrário, a intenção é positiva. E aliás, é um dos pressupostos da programação neurolinguística, não é? Que todo o comportamento tem uma intenção positiva. Exato. E aqui há uma intenção positiva, só que acaba por prejudicar o outro na sua autoestima. E são estes pequenos pormenores que eu acho que é importante que os pais tomem consciência para perceberem que as suas práticas por vezes alimentam a baixa autoestima dos filhos. Exatamente. E nesses casos, o que é que tu podes sugerir aos pais perante estes desafios que tu acabas de enumerar? Primeiro é tomar consciência. O tomar consciência, eu por vezes digo para fazerem uma lista dos maiores desafios que têm, que é para realmente perceberem, e dentro desses desafios, o que é que os incomoda? E perceber, por exemplo, utilizar o verbo ser, eu digo sempre, quando escrevem, sobretudo quando escrevem algo de negativo,
na criança, não utilizem o verbo ser, vão ao comportamento, porque o que está ali a incomodar é o comportamento, não é a criança. Ok? E assim como quando eu grito ou quando eu ponho de castigo, eu sou completamente contra os castigos. Eu também Os sou. pais deitam as mãos à cabeça e começam a dizer, mas como assim? Não vou castigar, vou deixá-lo fazer tudo? Não, não é deixar fazer, porque não ter castigos não significa que não haja regras, é completamente diferente. Regras e limites são necessários, mas eu não preciso de castigar. A criança precisa de perceber qual é a consequência de um determinado comportamento. E não é a mesma coisa que castigo. Até porque quando eu castigo, eu estou a causar sofrimento à criança, não é? Porque a criança vai ficar irritada, vai ficar com raiva, vai achar que o mundo é injusto, porque vai achar, é um direito dela. Mas logo a seguir, se for preciso, eu vou lá com beijinhos e abraços e digo eu amo muito, não é? Exatamente. Então aqui a ambivalência está cá e a insegurança está cá, lá estamos nós outra vez a bater na mesma tecla. São as nossas práticas e o que eu digo é fazer uma lista dos desafios, tomar consciência desses desafios e perceber como é que eu posso fazer diferente. Em termos de linguagem, não usar o verbo ser é uma das coisas que eu digo, não usar o castigo, e aqui antes a consequência, não dizer não, e esta às vezes também é um bocadinho desafiante, mas como assim não dizer não? Então eu agora digo a tudo que sim, não, eu posso dizer que sim, mas com algumas condições, e o foco no positivo. Também costumo dar este exemplo, que é quando a criança deixa os brinquedos todos desarrumados, o que é que nós costumamos dizer? Eu já disse que não quero a sala desarrumada. O que fica na cabeça da criança é a sala desarrumada, porque o cérebro não processa ou não. Pois. Eu costumo até fazer o exercício do elefante cor-de-rosa. Eu não quero que vocês pensem agora no elefante cor-de-rosa. Qual é a imagem que se tem na cabeça? O elefante cor-de-rosa. Então, é exatamente a mesma coisa. Eu posso dizer, em vez de dizer eu não quero a sala desarrumada, eu posso dizer eu quero que arrumes os brinquedos depois de brincar. Okay. Estou a dizer exatamente a mesma coisa, mas de forma positiva e com foco no que eu quero e não naquilo que eu não quero. Isso. E isto é treino, isto não é de hoje para amanhã, não há um botão que os pais clicam e aquilo depois começa a funcionar, não, mas se eu tomar consciência e for praticando uma coisa por semana, cada semana uma coisinha, eu consigo melhorar as minhas práticas e ao fazer isto, assim como por exemplo, eu também digo aos pais, esta é outra dica que eu dou, eu não exijo, eu não mando fazer, eu peço para fazer. É completamente diferente em termos de energia e a forma como lá chego. Se eu disser, olha, podes por favor fazer-me isto, ou se eu disser, vai já fazer aquilo. É que até o tom muda e em termos de relação com o filho, de conexão, o que me apela a mim mais à colaboração é, podes por favor fazer isso. Nós quase que nos sentimos obrigados a dizer que sim, para fazer o favor, mesmo que não nos apeteça. É quando nos fazem um pedido a nós, mesmo que a gente não queira fazer, nós dificilmente dizemos que não. Okay? Então aqui é exatamente a mesma coisa com a criança, é pedir em vez de exigir, corremos o risco de ouvir o não. Ok, mas aí também estamos a responsabilizar a criança pela sua decisão. Exatamente, muito bem. É um bocado isso que... E como é que nós pais podemos ajudar os nossos filhos a desenvolver esta autoestima? Primeiro antes daqui de dar estas dicas, explicar-nos aqui um pouco qual é a importância da autoestima, efetivamente, a importância, quer na vida escolar como no dia-a-dia, qual é a importância da autoestima? Autoestima, uma criança com autoestima, uma pessoa com autoestima saudável, seja criança, seja adulto, seja o que for. A autoestima é a estima por nós próprios, é gostarmos de nós próprios. E quando eu gosto de mim, eu normalmente sou carinhosa comigo, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho, eu não vou massacrar-me por isso, eu vou validar que estou em aprendizagem, isto vai me permitir olhar para mim não como alguém incapaz, mas com alguém que também comete erros, mas estes erros fazem parte de uma aprendizagem. E a autoestima é a base da confiança em si próprio. Portanto, se eu tiver uma boa autoestima, eu também vou confiar nas minhas capacidades, nas minhas potencialidades, eu vou também ser assertiva comigo mesma na defesa dos meus interesses, naquilo que eu gosto, naquilo que eu não gosto, e também me permite conhecer-me um bocadinho melhor. E se eu me conhecer melhor, eu tenho os fundamentos para conseguir alinhar e ter sucesso na vida.
em tudo, não só na parte académica, como também na vida pessoal, no relacionamento amoroso, no relacionamento com os outros, seja que relação for, porque eu sei defender-me, eu sei estar. Aliás, eu aqui há uns tempos fiz. Pela Associação de Pais da escola da minha filha, pediram para fazer uma palestra. E eu, na altura, sugeri o tema da autoestima, precisamente. O workshop que eu costumava dar online, sugeri fazer lá na escola. E tive um senhor que me disse, então, mas não seria antes pertinente falar de bullying? E olha, primeiro, estamos num primeiro ciclo, uma escola da aldeia, uma escola pequena, que eu acho que para esta comunidade escolar não faz sentido. No entanto, ao falarmos de autoestima, nós estamos a dar ferramentas à criança para se saber defender. Porque uma criança com uma boa autoestima tem capacidade para se defender, tem capacidade para se afirmar. E é isto que nós queremos. Lá está, crianças capazes, resilientes, fortes, que vão conseguir avançar independentemente das circunstâncias que lhe acontecem. E isto acho que é aquilo que nós queremos para uma sociedade futura também. Não é? Portanto, portanto, a autoestima é a base para tudo, porque nos dá confiança, porque nos transmite a sensação de conseguir fazer, e isso acho que é muito importante. De dar solução aos nossos problemas, aos desafios que vão aparecendo. E como é que nós, pais, podemos então ajudar os nossos filhos a desenvolver essa autoestima? 2 ou 3 dicas, para além daquelas que já referiste, o que é que nós podemos começar a fazer para ajudar os nossos filhos? Porque, como sabes, eu trabalho com a motivação escolar e muitas vezes aquilo que se nota é que as crianças têm baixa autoestima. E os pais não sabem como é que hão de ajudar os filhos a melhorar essa autoestima. O que é que os pais podem fazer? Olha, para além do trabalho com eles próprios, não é? Que eu já referi nas suas práticas, é dar voz à criança. Eu acho que isso é muito importante. E em pequenas coisas, por exemplo, quando vamos de férias, quem é que escolhe o destino de férias? Normalmente são os pais. Porquê é que a criança não há de dar opinião? Porquê é que a criança não há de ser chamada ao debate? Outra forma de o fazer é escolher, por exemplo, mesmo até nem que seja a emenda semanal das refeições, pedir à criança ajuda na colaboração disso. Isto é, ao darmos voz à criança, estamos a dar importância à opinião dela. E esta importância, mesmo nas coisas mais básicas, mesmo nas coisas mais simples e que nós achamos que a criança nem tem nada a ver com isso, então as refeições é a mãe que faz, as férias é o pai que paga ou a mãe que paga, mas não interessa, mas a criança vai, a criança está lá, a criança alimenta-se também. E nestas pequenas coisas é muito importante ouvir a opinião dos miúdos, incluindo há uma prática que eu sugiro muitas vezes, que é o debate semanal. E o debate semanal seria escolher um tema, e pode ser um tema, seja da vivência da criança, seja, por exemplo, quando foi da guerra, agora que iniciou, a dizer, tragam esse tema para a mesa e conversem sobre isso, até porque é importante trabalhar as emoções com as crianças aqui também, não é? E, portanto, dar voz à criança é uma das principais dicas que eu posso dar, é realmente pedir opinião, deixar a criança expressar-se e, atenção, aqui é deixar expressá-la e validar essa opinião, mesmo que a gente não concorde, não é dizer, esquece lá, isso não funciona, isso já não é validar nem dar voz, ok? É mesmo ouvir e perceber, ok, quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos contra, para além de estarmos a trabalhar na criança a capacidade argumentativa, não é? Portanto, que é necessário depois também para a escola e quanto mais para a frente mais necessário é, então no secundário é a base de tudo, não é? Portanto, estamos aqui a ajudar a criança a defender as suas ideias, a arranjar argumentos, a saber formar uma crítica a outros argumentos de forma construtiva. A outra questão que eu digo e que também para mim, se calhar eu dava estas 2 como a base, é o validar as emoções. E validar seja qual for a emoção, seja de valência positiva, seja de valência negativa, validar as emoções. Vou dar um exemplo, quando a criança vai a correr, tropeça e cai. Primeiro deitamos as mãos à cabeça e pensamos, meu Deus, pronto, vamos lá ver se foi alguma coisa de grave. Quando lá chegamos, portanto, já vamos com medo estampado na cara e estamos a refletir isso para a criança. Já me estou a ver. Já estamos ali a alimentar medos, mas quando depois lá chegamos e vemos que nem é nada, é um arranhão, o que é que nós fazemos? Mas esquece lá, isso não é nada. Nós não estamos a validar a dor que a criança naquele momento está a sentir e temos que ter em conta que ser empático, e isto é fundamental para qualquer relação, então entre pais e filhos ainda mais,
Mas ser empático não significa apenas compreender que a criança caiu e que aquilo doeu um bocadinho. É que isso significa que naquele momento, aquela criança com aquela idade não tem os mesmos recursos que eu com 45 anos tenho, ok? E isto é importante ter esta consciência, que é, eu quando sou empático, eu valido o outro, aquilo que o outro está a sentir, mas tendo em conta os recursos do outro, não é os meus recursos, não é a minha experiência de vida. E validar as emoções de uma criança é isto. Quando a criança faz birra, uma birra é frustração, é raiva, é irritação. A birra, a raiva, a irritação, a frustração, portanto, a frustração e a irritação vêm da família da raiva. A raiva ocorre quando nós nos sentimos incompreendidos ou injustiçados, ok? Ou quando há um obstáculo que nos impede de alcançar alguma coisa. Então, se tem esta função a raiva e se a criança está a sentir aquilo naquele momento, eu não posso interpretar uma birra do meu filho ou da minha filha como uma afronta à minha autoridade, que é isso que os pais pensam, e então a interpretação é errada, porque eu não, assim não estou a validar o que a criança está a sentir. E aqui é muito importante validarmos efetivamente as emoções da criança. E como é que eu faço isso? Se a criança estiver disponível naquele momento para conversar, muito bem. Se não estiver, deixar que a birra passe ou outra emoção qualquer e sentar-me com ela depois, pegar-lhe ao colo se ela tiver essa idade, ou então sentar-me, pôr a mão no joelho, abraçar, o que quer que seja, o toque é muito importante, e dizer-lhe, então, conta-me lá o que é que tu sentiste. Falar, exatamente. Não é dizer... sentiste assim, não é eu responder pela criança, é eu perguntar à criança o que é que tu sentiste? Uma pergunta aberta. E porquê é que tu achas que tu te sentiste assim? O que é que nessa situação foi mais grave para ti? Como é que poderias fazer diferente da próxima vez? E isto é uma conversa que não é nada de extraordinário, e se nós nos habituarmos a fazer isto, a criança vai aprender não só a gerir as suas emoções, porque quando eu lhe pergunto como é que tu podes fazer da próxima vez, eu já lhe estou aqui a dar uma orientação para uma situação futura, portanto já estou aqui a trabalhar soluções, ok? Mas também esta conversa ajuda a criança a refletir o que é que está por trás da emoção dela. Neste caso, o que está por trás é uma necessidade, então a criança também está a reconhecer as suas necessidades. E isto é uma forma de trabalharmos a autoestima. Portanto, estes dois passos, conversas bastante simples, não é preciso ser nada de extraordinário, e fazendo perguntas. E mesmo que a criança responda não sei, ok, mas pelo menos eu pulo a pensar. Mesmo que ela não saiba a resposta, ela vai ali alimentar, porque o cérebro vai à procura da resposta. E agora uma pergunta aqui um bocadinho ao contrário. Quais são as atitudes que tu consideras que poderão aqui destruir a autoestima dos nossos filhos? Atitudes que podem destruir a autoestima. Nós estamos em casa aqui numa construção e depois surgem algumas atitudes que poderão destruir, que poderão mas fora de casa dificultar. Ou pelos pais? Muitas vezes na escola também, o que é que pode ajudar a destruir esta autoestima que os pais tanto procuram? Eu acho que este discurso que eu acabei de ter aplica-se a professores. Aliás, eu digo muitas das vezes, sobretudo nesta questão de validar e de perceberem, porque os professores focam muito as metas, não é? Os resultados e muito pouco os processos. E eu trabalho, e sobretudo, eu tenho muitos anos, eu já trabalho há 18 anos, e destes 18 anos a maior parte foi com crianças com necessidades educativas especiais. Dislexias, por exemplo, eu sou completamente contra os quadros de honra, completamente. Eu também. Por uma razão muito simples, um quadro de honra valoriza um número, valoriza uma nota, não é? E não valoriza o processo. E quando eu trabalho com crianças com déficit de atenção, quando eu trabalho com crianças com dislexia, que fazem um esforço por vezes enorme para conseguir resultados, eles nunca vão ter a oportunidade de estar num quadro de honra, apesar se calhar se esforçarem muito mais uma criança que não tem aqueles resultados. E isso para mim é de uma injustiça tremenda. E apesar de se falar muito, oficialmente, é o processo que deve ser tido em conta, oficial, porque depois também passamos para dois extremos. Eu vejo também atualmente muito o desvalorizar a nota ao ponto de se passar com 4, 5 e 6 negativas. E isso também não é positivo, porque o que eu estou a mostrar à criança é que o esforço não é necessário.
E é, ok? é E esse o isto não pensamento é, deles, exatamente. portanto, acabamos por estar aqui, mas mesmo assim, o discurso em sala de aula não corresponde a isto, porque o discurso em sala de aula é tens que fazer, tens que fazer, tens que fazer, tens que estudar mais, não és empenhado, lá está foco naquilo, no negativo e não no positivo, em vez de dizer precisas de fazer isto, e não há uma ajuda individualizada. Eu digo isto muitas das vezes a professores, e eu tenho amigos professores, portanto eu trabalho com escolas e por isso dentro do meu grupo de amigos existem professores, e eu digo isto muitas vezes, que é, apesar do discurso ser muito assertivo, mas quando estão em sala de aula o foco não é esse. O foco é realmente o resultado e não é respeitado o ritmo de cada criança. E deve ser a escola a adaptar-se à criança e não a criança à escola. É isto que a Declaração de Salamanca nos diz, não é? Portanto, não é a escola que tem que se adaptar. E isso não acontece, e portanto, eu acho que o nosso sistema de ensino, apesar de estar aqui a cair em dois extremos, foca muito os resultados, mas depois na prática também passam com não sei quantas negativas e não é valorizado realmente o esforço daqueles que se esforçaram perante aqueles que não fizeram nada, porque uma coisa é uma criança com dificuldade, outra coisa é uma criança que não estuda, se bem que a desmotivação também vem de algum lado e é preciso perceber isso. E acho que aqui não se vai à causa do problema. Aqui é tapar o sol com a peneira e termos números, porque o sucesso escolar é muito importante, mas vamos a ver e não é nada, não é? E depois chegam ali a um 12º ano e não sabem para que lado é que são de virar. Nem sabem estudar, nem sabem Não nada, sabem estudar, não sabem trabalhar, mesmo depois mais tarde. De forma autónoma. E pronto, e depois perceber o que é que levou a essa desmotivação, não é? Mas há, e também dentro dos professores, tu és isto, tu és preguiçoso, os rótulos, não é? Tu és não sei quê. Eu já tive professores a dizerem, vocês são uns burros, ok? Já tive pessoas a dizerem isto acontece efetivamente, que é algo que faz-me fervilhar cá dentro. E portanto, mais uma vez, as dicas que eu apliquei aos pais também são para os professores. Mas eu acho que o nosso sistema alimenta muito este registro e os professores não estão preparados para lidar, ou não têm informação, é mais por aí, para lidar com a situação de outra forma. O desenvolvimento pessoal também seria importante para os professores, eu acho. Tem que começar a entrar nas escolas. Pois. É difícil, eu sei, é um mundo à parte. Exatamente, é um mundo à parte. É verdade. Sandra, lembras-te de algum caso que te tenha marcado assim em particular que queiras partilhar com quem nos está a ouvir? Sim, de repente. Olha, se calhar vou falar de uma menina que ainda está em acompanhamento, embora eu acho que ela já está, em princípio vai ter alta. Filha de pais separados, 16 anos quando veio, não, 15 anos quando veio, agora tem 16, tinha 15 anos acabados de fazer, agora está quase nos 17. Muito insegura, quase não abria a boca, portanto era mesmo, e estava sinalizada com dificuldades de aprendizagem, e achava que, por exemplo, mesmo na matemática era sempre o calcanhar daqueles dela, que ela achava que não era boa a matemática, e com o trabalho que foi feito e com ela fiz mesmo coaching, não foi, foi um trabalho muito de quem é que tu queres ser, quais são os teus objetivos, tu decides a pessoa em quem te queres tornar e o teu passado não te define de certa forma, foi muito neste registro e foi muito engraçado que, portanto, ela começou salvo em fevereiro, março e nas férias de verão mandou-me uma mensagem muito, pronto, pôs-me a mim com a lágrima no olho, não é? Quase assim, muito emotiva, a agradecer o apoio que teve, porque finalmente conseguia olhar-se ao espelho e cantar ao espelho, algo que ela antes não conseguia fazer porque tinha uma autoestima muito baixa, e foi realmente a forma como ela me demonstrou isso, e sem eu estar mesmo à espera, porque eu vi ali algumas evoluções, mas ela nem era muito de manifestar em consulta, e eu achei que foi fantástico. E continuei com ela no ano letivo seguinte, eu funciono um bocado por anos letivos, e no ano seguinte ela foi para um curso profissional, e chegou-me a tirar 16, 17 a matemática e eu pensei, uau, isto para quem achava que não era bom a matemática está muito bem, portanto isto para ver que realmente quando primeiro
cativar a criança, a jovem, neste caso era uma jovem, o cativar. E depois é realmente pô-la a pensar sobre aquilo que ela quer e dar-lhe as ferramentas para ela acreditar que é capaz. Com pequenas coisas, por exemplo, participar nas aulas, ela não participava nas aulas. Uma das coisas que eu lhe disse é, escolhe uma disciplina, aquela em que tu te sentes mais à vontade e define como comportamento para ti que em todas as aulas tu vais pelo menos uma vez levantar o dedo e manifestar-te de alguma forma, dar opinião, responder a uma pergunta, ou o que quer que seja. Uma vez, na que se sente mais confortável. As outras depois vêm por arrasto. E mesmo naquela disciplina, ela faz uma vez, mas depois, ao sentir-se confiante, vai conseguir fazer mais vezes e aumenta a participação. E ela agora já o faz em todas as disciplinas. Isto é um exemplo concreto. Uhum. E agora a pergunta que dará mote aqui à nossa conversa. Para ti, qual a importância do nosso papel enquanto pais? E educadores também, se quiseres responder. Olha, eu tenho muita coisa na minha vida e algumas decisões, inclusive algumas decisões já difíceis, já passei por algumas situações também complicadas, e que exigiram de mim a coragem que eu achava que não tinha, e o que me deu coragem foi ser um exemplo para os meus filhos. Portanto, uma das coisas que é importante nós como pais termos em mente é quais são os valores que eu quero transmitir aos meus filhos, porque esses valores, que para mim são importantes, eu quero transmiti-los aos meus filhos. E nas decisões, eles aprendem por modelagem, portanto, nós somos os modelos. Eles aprendem não com aquilo que nós dizemos, mas com aquilo que nós fazemos. Portanto, eu tenho que ser o exemplo. E por isso é que eu tenho que me mostrar motivada, otimista, eu tenho que trabalhar na minha felicidade primeiro, antes de trabalhar na felicidade do meu filho, porque eu tenho que ser esse exemplo. Que legitimidade é que eu tenho para pedir que o meu filho seja de uma determinada forma ou que haja de uma determinada forma se eu não dou exemplo? Não é? E, portanto, nós como pais, o nosso papel é sermos exemplo para os nossos filhos. E se nós formos um bom exemplo, eu não tenho dúvida que eles nos vão seguir de alguma forma, alguma coisa vai lá ficar, a sementinha vai lá ficar e depois irá germinar certamente. Não somos só nós que estamos com eles, os professores também influenciam, os colegas na adolescência também influenciam muito, mas nós somos as pessoas de referência e, portanto, nós temos que ser modelo para eles. Sim, isso faz-me lembrar uma situação, eu tenho muitos pais que me dizem, professora, como é que eu posso incentivar o meu filho a ler? E eu costumo dizer, mas costuma ler? Não costumam ler, portanto, se não é o espelho, não é? Se ele não vê a mãe e o pai a ler, portanto, dificilmente será uma criança que vai ter esse hábito. Portanto, nós somos de facto o espelho para os nossos filhos. Sandra, disseste isso do livro, desculpa interromper-te, e isso faz-me lembrar outro exemplo, que é quando os filhos estão constantemente no telemóvel e os pais se queixam, e ele só passa a vida no telemóvel. E quando eu pergunto, por vezes também, então e à noite, por exemplo, quando estão sentados no sofá ou a ver um filme ou uma série ou qualquer coisa, o que é que os pais estão a fazer? Telemóvel, a fazer scroll. Até mesmo se tu fores a um restaurante, tu vês muitas das vezes as famílias inteiras, cada um com o seu telemóvel e não há diálogo. Portanto, nós somos efetivamente os espelhos do nosso filho ou dos nossos filhos e nós devemos servir de exemplo. Portanto, se eu não quero que o meu filho tenha um determinado comportamento, eu primeiro tenho que demonstrar como se faz. E não é dizer-lhe que não é para fazer quando eu o faço. Tal e qual. Há alguma coisa que queiras aqui partilhar connosco ou que consideres importante sobre esta temática que eu não tenha questionado? Não, eu acho que basicamente é isso. Olha, é muito importante também, se calhar, uma questão, as crenças. As crenças que nós temos. E nós pais, agora falo nós pais, nós temos em relação aos nossos filhos e em relação a nós. Se eu acredito, isto remete para a primeira questão que tu colocaste e que eu falei de irmos à identidade, de dizermos a criança é isto ou é aquilo. Quando eu digo o meu filho é inseguro, isto é uma crença que eu tenho. É a minha visão de ver as coisas e eu acredito nisto, porque eu estou a dizê-lo, eu acredito nisto. E se eu acredito que a criança é insegura, o meu comportamento vai ser muito direcionado no sentido de proteger a criança de frustrações, se a criança não, se eu acho que a criança não consegue, eu vou lá e faço por ela. Então as minhas crenças vão influenciar
o meu comportamento e alimentar a insegurança da criança, mas também as minhas crenças em relação à minha competência de mãe. Como é que eu sou como mãe? Se eu me sentir uma mãe muito estressada, muito nervosa, que não sou capaz de lidar com as situações, eu provavelmente vou entrar facilmente em parafuso quando houver ali algum desafio. E isto vai ser transmitido ao meu filho. E o que eu estou a transmitir é, se a minha mãe não tem controle sobre ela própria, como é que eu vou ter? Ou como é que ela me vai proteger a mim? Verdade. Isto também está aqui presente. Portanto, as crenças também é algo que é importante tomarmos consciência de como elas nos influenciam. Verdade. Sandra, gostaria que partilhasses aqui com os pais que nos estão a ouvir de que forma é que eles te podem encontrar nas redes sociais, se tens algum contacto, alguma forma para te encontrarem e para te seguirem, para terem todos os dias estas dicas que tu vais dando e sugerindo e estas ferramentas que partilhas também. De que forma então é que os nossos pais te podem encontrar? Olha, no Facebook sou Sandra Gomes, a psicóloga em casa. No Instagram e no YouTube também, o canal do YouTube ainda é recente, mas também tenho Sandra Gomes, a psicóloga em casa, e no Instagram Sandra Psi em casa. Pronto, normalmente tenho lives no Instagram e no Facebook aos domingos às 10h10 e no YouTube às quartas-feiras à 1h30 da tarde. Pronto, e lá está também na bio do Instagram e do Facebook, tenho lá sempre os links para cursos, masterclasses, para o blog, está lá tudo e, portanto, se me procurarem nas redes sociais encontram também aquilo que eu tenho disponível para oferecer. Muito bem, Sandra, quero agradecer aqui a tua disponibilidade e o tempo que estiveste aqui a partilhar o teu saber. E a quem nos ouve, fica aqui a sugestão de seguirem este projeto da Sandra, Psicóloga em Casa, para receberem dicas, estratégias e conhecerem mais conteúdos que aqui a Sandra partilha connosco enquanto especialista em psicologia e não só, também já vimos que aqui é coach infantil. Sandra, um bem-aja e muito obrigada por teres aceito este meu convite. Obrigada eu, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Eu adoro falar destes temas e às vezes também me estico um bocadinho no tempo. Não, mas é ótimo. Obrigada ótimo. pela paciência. E com certeza que se estiveres disponível poderemos ter aqui outras oportunidades para abordarmos com os pais outros assuntos. E pronto, e assim terminamos mais um episódio do podcast Aula Extra. Espero que tenha gostado e já sabe, pode escrever-me com opiniões ou sugestões para geral@strategia.pt. Até breve. E chegamos ao fim de mais um podcast Aula Extra. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receberes sempre os novos episódios em primeira mão. Podes deixar ideias de temas para episódios novos, pois terei muito gosto em ir ao encontro do que precisas. Um grande abraço da Isabel Betancourt e até breve.